Beleza? Seja bem-vindo à nossa última aula aí da parte da NBR 16690 comentada. Essa seria a parte 8, a oitava parte, né? Eu acabei dividindo ela em 8 aulas para a gente cobrir toda a norma. E a gente então chegou a nossas considerações finais. Então, vamos, né, diretamente aqui à última parte. A parte que eu parei na última aula foi falando sobre aterramento, né, o que trata a norma de sistemas fotovoltaicos sobre aterramento. E a gente, então, dando prosseguimento aqui, vamos para o item 6.5, outros componentes. Então, a norma vai falar um pouquinho aí de alguns componentes importantes que ainda não foram abordados, né, fazer algumas considerações aí. Então, e de uma forma também bem sucinta, tá? Aqui não vai ter muitos aprofundamentos, não. Então, a gente começa falando aqui no 6.5.1 de módulos fotovoltaicos, estabelecendo aí as conformidades, as condições para a operação e algumas circunstâncias externas. Então, por exemplo, ela começa citando, né, chamando aqui as normas IEC, que falam dos respectivos módulos, não começando do silício cristalino. Estamos citando aqui as normas a respeito deles. Tem os módulos de filmes finos, também cita as normas que tratam dos módulos de filmes finos e sistemas com tensão acima de 50 volts corrente contínua. Devem incluir diodo de desvio. O diodo de desvio é o diodo de bypass, é o diodo que tem por finalidade, em condição de sombreamento, né, ou de obstrução daquela determinada célula, ela bypassar todo aquele conjunto de células ou todo um módulo, né, ou toda uma string de módulos que estejam sobre o efeito desse sombreamento. O objetivo disso é evitar a formação de hotspots, né, que podem ser perigosos. E aí comenta-se aqui que alguns módulos de filmes finos não necessitam de diodo de desvio, e isso fica ao encargo do fabricante, o fabricante que vai orientar a necessidade ou não do diodo de desvio, diodo de bypass. Depois a gente passa a falar aqui sobre a classe de equipamentos, né? Então, aqui começa chamando as normas que falam sobre as normas IEC, né, as normas europeias que falam sobre o tipo de classificação desses equipamentos. Aí a gente fala aqui, ó, para aplicações integradas, né, que são as BIPV, aquelas que a montagem do módulo ela está integrada com a construção da edificação. Esses módulos devem ser classificados ao menos como classe C de fogo, conforme IEC 61730-2. Para a proteção contra choque elétrico, a gente continua aqui, ó, os módulos voltaicos de classe A, de acordo com a 61.730, devem ser utilizados quando as tensões do sistema excederem a DVCA. A gente já mostrou, né, a tabelinha que fala sobre a DVCA, ela tem níveis de tensão em corrente alternada e em corrente contínua, mas tipicamente acima de 50 volts. A gente, então, deve ser utilizado quando as tensões do sistema excederem. Então, elas vão exceder para sistemas de médio porte, de grande porte. Então, os sistemas mais comuns vai acabar excedendo, sim. A gente pode até, né, dar uma conferida aqui, ó, no valor. Deixa eu copiar aqui. Fazer uma busca. Vamos lá para a tabela. Aqui, ó. Não, aqui ele chama a tabela. Isso, a tabela aqui. Então, a DVCA, né, que seria classe de tensão decisiva, ou em inglês DVC, Decisive Voltage Classification, na DVCA, então são tensões RMS menores do que 25, de pico AC 35.4 e em corrente contínua média menores do que 60 volts, isso em condições secas, né? E aí a gente tem outros valores que vão subindo aí até a DVC classe C, né, que é acima de 120 volts de corrente contínua e 50 volts de corrente alternada.
Então esse é o nosso panorama, tá? Vamos voltar lá. Ok. Não, mais uma, né? Mais uma página. Ok. Então, os módulos fotovoltaicos da classe B não podem ser utilizados na situação que a gente está analisando aqui, né? Que seria para proteção contra choque elétrico em aplicações integradas, certo? Então, deixa eu apagar esse destaque aqui. Beleza. Continuando aqui, então, arranjos fotovoltaicos e caixas de junção, então a parte de efeitos ambientais, né? Falando sobre o tipo de IP, né? Índice de proteção. Então, a gente tem a classificação IP considerando posição de montagem e orientação relevante. Se ela vai estar exposta ao tempo, se ela vai estar continuamente exposta, né, às intempéries, então ela tem que suportar a IP respectiva, no mínimo IP 55 para uso ao tempo, e deve ser resistente à radiação ultravioleta também, porque com o passar do tempo, se estiver exposto ao sol, os equipamentos, principalmente, né, de compostos plásticos, aí tendem a se deteriorar, então ele tem que ser resistente a esse tipo de radiação. A localização das string box, né, das caixas de junção dos arranjos e das séries, falando aqui, ó, que contém dispositivos contra sobrecorrente ou de manobra, deve ser instalado de forma a possibilitar a inspeção, manutenção e reparo. Ou seja, ela não pode estar escondida, ela não pode estar montada por trás de uma estrutura, dentro de um gabinete, dentro de uma bancada, ela tem que estar de fácil acesso, tá? As string box que possuam dispositivos de sobrecorrente e de manobra. Com relação aí aos diodos de bypass, os diodos de desvio, eles são utilizados para prevenir que esses módulos esquentem, né? Que surja um aquecimento de pontos quentes, aparecimento de pontos quentes. Se forem utilizados diodos de bypass externos que não estejam embutidos no encapsulamento do módulo ou não façam parte da caixa de conexão do módulo, eles devem cumprir os seguintes requisitos. Ou seja, se o diodo de bypass não vier já no módulo, não for montado de fábrica, se for for adicionado, né, no projeto, ele tem que atender o seguinte: deve ter uma tensão nominal de pelo menos 2 vezes a tensão de circuito aberto do módulo, certo? Então, se eu estou protegendo um módulo, por exemplo, um módulo de 500 watts de pico, cuja tensão de circuito aberto é 50 volts. Esse diodo tem que suportar pelo menos 100 volts de tensão reversa. A corrente nominal dele tem que ser ao menos 1,4 a corrente de curto do módulo. Então, se esse módulo tiver vamos botar 10 amperes, né, para facilitar as contas, 10 amperes de IAC, o diodo tem que suportar pelo menos 14 amperes, né, ou seja, 40% a mais, 1,4 vezes a corrente do módulo. Ele deve ser instalado de acordo com as recomendações do fabricante, ser instalado de modo que as partes energizadas não fiquem expostas, né? Então, você tem um diodo, ele tem a parte metálica dele, a parte energizada, ela tem que ficar isolada. Ser protegido da degradação devido aos fatores ambientais. Então, não pode ficar num local que vai sofrer ação de sujeira, de umidade, de radiação ultravioleta, então tem que ser protegido. E com relação aos diodos de bloqueio, né, os diodos de bloqueio que são utilizados para evitar correntes reversas prejudiciais em arranjos. Então, a gente coloca esses diodos para que não haja uma reversão de corrente no caso de uma falta-terra, por exemplo. Isso já foi explicado aí na parte teórica do curso, por que isso pode acontecer, mas, de qualquer forma, o diodo de bloqueio, se você tiver mais do que 3 strings, né? Se tiver 3 strings ou mais do que 2 strings, já é necessário, porque pode haver no caso de falta-terra em uma das strings, as outras podem estar
contribuindo, né, de uma forma excessiva, podem estar alimentando esses modos que compõem essa string que está defeituosa com uma corrente reversa. Então, os diodos de bloqueio não podem ser utilizados como substitutos da proteção contra a sobrecorrente, pois o seu modo de falha é geralmente um estado de curto-circuito. O que a norma fala a respeito? Quando um diodo queima, estraga, ele falha, muitas vezes ele vai para o estado de curto, né? Então, algumas vezes ele abre, fica totalmente aberto, e algumas vezes ele fica totalmente em curto. Então, ele não pode ser de forma alguma utilizado como um elemento de proteção. Nota, em sistemas que contêm bateria, recomenda-se algum tipo de dispositivo utilizado para evitar a fuga de corrente reversa das baterias para o arranjo fotovoltaico durante a noite. Existem várias soluções para obter esse efeito, incluindo diodos de bloqueio. Então, o diodo de bloqueio também pode ter essa função de prevenir as correntes reversas do banco de bateria. Tá? Então, isso que está sendo especificado, sendo comentado aqui nessa nota. No caso da utilização dos diodos de bloqueio, as especificações: ter tensão nominal 2 vezes a tensão máxima do arranjo, né? Então, lembra que o diodo de bloqueio fica ligado numa string, né? Num arranjo, num conjunto de módulos. Então, diferente do diodo de bypass, que está protegendo o módulo e está sujeito à tensão de circuito aberto do módulo, nesse caso, o diodo de bloqueio pode estar sujeito à tensão de circuito aberto da string inteira. Tá? Então, um valor maior. E uma corrente nominal 1.4 vezes a corrente de curto-circuito nas condições de teste padrão, né, Standard Test Conditions, do circuito a que se destinam. Então, você tem que avaliar qual é a corrente daquela série, qual é a corrente daquele subarranjo, qual é a corrente daquele arranjo. Então, muitas vezes você tem um subarranjo composto de 2 ou mais séries em paralelo, então tem que, né, somar todas as correntes. Ou um arranjo também, né, com várias strings em paralelo. Então, tem que considerar o valor total das correntes. Deve ser instalado de modo que nenhuma parte energizada fique exposta, né? Então, a mesma orientação para os diodos de bypass tá aqui para os diodos de bloqueio. Ele deve ser protegido também de degradação decorrente de fatores ambientais. Então, deve estar instalado em um local também protegido. Quando houver a possibilidade de uma elevada corrente de curto-circuito, né, devido a fenômenos de reflexão ou sobre-irradiância, então essa aplicação aqui é quando você tem uma situação externa do tipo presença de neve ou presença de elementos que refletem muito os raios de sol. Então, imagina que você tem esse sistema próximo a um edifício espelhado, a um edifício com uma superfície com uma alta reflexão. Isso vai fazer com que tenha uma sobre-irradiância. Então, além da irradiância direta, vai vir uma irradiância refletida muito grande. Então, para isso, o fator de cálculo de corrente nominal deve ser maior do que 1.4. Né? Então, aqui citado o caso de neve, né? Quando além da questão da possibilidade da luz refletir na neve, ainda tem também quando ele é afetado pela temperatura ambiente muito baixa, ou ângulos de inclinação e ângulos de azimuth diferentes do ideal. Então, entre outros aqui. Então, nesse caso, a gente pode utilizar um valor de corrente nominal maior do que 1.4. Continuando aqui, né, no item 6.5.5, a gente tem observações a respeito da instalação de microinversor. Tá? Quando o comprimento total do condutor entre a caixa de conexão do módulo e o microinversor estiver limitado a 5 metros, não há necessidade de usar um dispositivo de manobra. Né? Então, o microinversor é um equipamento que foi projetado, foi pensado para ficar muito próximo ao módulo, às vezes até colado na estrutura do módulo, né? Até fixado na própria estrutura do módulo, fixado no módulo. Então, nesse caso, não há necessidade de haver um dispositivo de seccionamento, de manobra. Tá? E aí a norma, então, estabelece um limite de 5 metros. Agora, se esse módulo tiver a uma distância maior do que 5 metros, né, então ele já cai nas situações que foram tratadas anteriormente. Certo? Uma nota aqui: adaptadores ou cabos extensores são utilizados onde os conectores dos módulos fotovoltaicos não são do mesmo tipo que o microinversor. Então, muitas vezes, o microinversor tem
uma conexão que é diferente do conector do módulo. Então, nesse caso, é permitida a utilização de um extensor ou um adaptador. Tá? É isso que está sendo falado aqui nessa nota. E aí a gente tem, então, a parte de verificação final. Nesse caso, aplicam-se os requisitos especificados na 5410, seção 7. Né? Lembrando que, adicionalmente, ainda tem a NBR 16616-274, né, para situações um pouco mais específicas. Lembrando que essa norma fotovoltaica, ela é uma complementação, ela é fortemente baseada na 5410. Então, a gente pode até fazer dar uma olhadinha lá, ir lá buscar na 5410. Tá aqui, ó, item 9, item 7. Ó, verificação final. Então, tem todas essas partes aqui, ó, prescrições gerais, inspeção visual, isso que já é de praxe para uma instalação elétrica convencional. Tá? Então, a questão dos ensaios, né? A parte de comissionamento, então as verificações aqui de resistência, verificações de isolamento, a parte dos esquemas de aterramento, medição das resistências de aterramento, medição da impedância da corrente de falta, ensaio de tensão. Então, toda esses procedimentos de comissionamento ainda continuam, né, muito úteis e pertinentes. Mas, adicionalmente, tem a norma também de comissionamento de sistemas fotovoltaicos que devem ser aplicados também. Então, isso tudo para verificação final. São os últimos testes, os ensaios que você faz para ver se está tudo certinho. Aí a gente chega finalmente na parte de manutenção, né, onde disse que aplicam-se os requisitos na 5410 também e alguns outros da parte de comissionamento. Então, eu tenho aqui na manutenção também, periodicidade, a parte de qualificação de pessoal, as rotinas de manutenção preventiva, alguns tipos de ensaio, algum tipo de manutenção corretiva, né? Tudo isso é descrito. Aí a gente chega no item 9, requisitos complementares, e aí, diferentemente da maior parte dos itens, né, nesse caso, os requisitos da 5410 não se aplicam. Né? Então, a gente não vai estar olhando para essa questão aqui. Agora, eu mudei para 5410, né? Então, ó, que fala sobre alguns tipos de situações específicas, né, locais específicos, como, por exemplo, ambientes molhados, locais contendo banheira. Né? Então, isso aqui é bem específico para uma instalação elétrica, realmente. Então, são tratativas aqui que falam sobre alterações nos projetos em virtude de locais molhados, locais com piscina, né, com banheira. Então, isso não cabe, né, na nossa norma de sistemas fotovoltaicos. Aí vem a parte 10, né, ela fala sobre documentação e marcações. Então, eu tenho aqui todos os equipamentos elétricos marcados, né, é a parte de sinalização, tá? Ela chama aqui bastante a NBR 16274, que fala algumas normas de placas de sinalização, né? Inclusive, ó, alguns exemplos são mostrados aqui no anexo A. Vamos lá no anexo A rapidinho, depois a gente volta aqui, ó. Então, alguns exemplos, ó. Indicação que tem solar, aqui nas caixas de junção, nos circuitos, que já é o B, né? Então, a gente pode buscar aqui também na própria internet, né, alguns exemplos, ó, de placas de sinalização de geração fotovoltaica. Risco de choque elétrico, geração própria. Então, isso aqui você consegue fartamente, aí, abundantemente. Aí. Só jogar no Google, certo? Aqui a parte de dispositivos interruptores e seccionadores devem ser indicados por uma sinalização fixada em local de destaque próximo a esse dispositivo. Quando vários dispositivos não associados, né, não
não que não tem uma ligação mecânica entre eles. Quando você desliga um, não desliga todos ao mesmo tempo. Quando eles desligam individualmente, por exemplo, um inversor ou microinversores ou vários inversores em strings com múltiplas entradas, quando você tiver essa situação, alguma sinalização deve ser fornecida para avisar sobre as múltiplas fontes de corrente, ou seja, avisar que tem várias entradas e que você precisa desligar todas elas, certo? A parte de documentação deve ser fornecida em conformidade com a 16274 também, que é a norma que fala sobre o que você vai entregar para o seu cliente, quais os esquemas elétricos, quais os manuais, né, dos equipamentos, manual do inversor, manual dos módulos. Então, você vai fornecer tudo isso aí junto com o projeto, certo? E aí, agora, só para finalizar, os anexos, né, que a gente já comentou quase todos eles. O anexo A parte de sinalização, o anexo B, os esquemas de aterramento, que a gente viu na aula de aterramento, o anexo C, falando sobre a teoria de diodo de bloqueio, né, que eu também já expliquei isso em uma aula específica. O anexo C, continua aqui, né? O anexo D, a parte de arcos elétricos em arranjos, né, quando você, né, deve ser feito. O anexo E, aquela tabelinha com as DVCs, né, as tensões, tensões decisivas, os limites, né, de cada tensão, DVC-A, DVC-B, DVC-C. E, finalmente, a bibliografia utilizada, né? Basicamente, vocês veem que são as NBRs e as normas IEC. Beleza. E aí, então a gente com isso fecha todo esse, acabou virando um mini curso, né, da norma NBR 16690 comentada. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se essa aula fez sentido para você, né, e você está assistindo através do YouTube, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente vai sempre produzir material, alguns gratuitos, alguns vão para a nossa área fechada, a área de alunos, mas o intuito é sempre estar trabalhando na maior qualificação, na qualificação da mão de obra, na profissionalização da mão de obra do setor solar fotovoltaico. Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais!